Olá, fala criaturinha, fala todo mundo que assiste o nosso canal, fala quem não quiser falar, mas que falemos alguma coisa. Olha só, na aula de hoje nós vamos falar sobre substantivo. E a criaturinha da música não veio hoje. Foi, criaturinha, você não veio? Não, não deu para ver, não veio. Então a gente pesquisou logo no dicionário Oxford, o significado da palavra substantivo. Substantivo que evidencia a substância, a essência. Aquela igreja é a expressão do barroco brasileiro, é um exemplo. Na gramática, relativo a ou que funciona como substantivo, a oração, no caso do S. Então, continuando a nossa aula de hoje, nós vamos ter aqui como fundamental conteúdo substantivo. Perguntaram que a palavra substantivo, em qual classificação está substantivo? Será que substantivo é um substantivo? Não, substantivo é um adjetivo. Engraçado, essa palavra é assim, um adjetivo. Então vamos para diante. Substantivos são palavras variáveis que designam seres visíveis ou não, animados ou não. Porta é substantivo, lanchonete é substantivo. Substantivo é a palavra variável também que serve para dar nome às pessoas, ou seja, o Saci, a fada, o Papai Noel. E se fosse somente o homem, seria um substantivo também, um substantivo comum. Aos seres imagináveis, ou seja, aqueles seres também que a gente pensa e coloca-se como existente. Saci. Saci é o quê? É uma parte do nosso folclore. E o Papai Noel também. A gente criou essa ideia da existência do Saci. Porém, o Saci é um ser imaginário. E por ser um ser imaginário, é um substantivo. A palavra substantivada, aí é quando você pega todas as classes gramaticais, que podem ser substantivadas, dentro de um contexto linguístico, bastando para isso anterpor-lhes um artigo. Era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. Quer dizer, o canto. Observa-se que nós estamos colocando o quê? Um artigo. A palavra cantar é verbo e o canto é substantivo. Observe que pelo simples fato de termos um artigo antecipando essa palavra, e ele mudou completamente o sentido. Ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Né? Tivemos a interrupção aqui, mas vamos voltar para ela. Era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. Outros exemplos. No Rio, Fla-Flu pode ser sinônimo de confusão. Pode dar Fla-Flu na festa, na praia, no cinema, mas aqui não tem nada de confusão ou nada de confuso. É só combinar o liso e o listrado, o preto e o branco, o vermelho e o verde. Faz parte do jogo. Isso foi tirado da revista Capricho, no ano de 91. O Fla-Flu são aqueles jogos clássicos, que tipo a Bahia nós temos o Bavi, que é Bahia e Vitória. Em Minas nós temos o Cruzeiro Atlético, o Mineiro, são clássicos. E no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, chama-se Fla-Flu. Assim como em outros estados tem os times históricos que vão disputar. Classificação dos substantivos, vejamos. Os substantivos classificam em comuns, próprios, concretos, abstratos e coletivos. Vamos ver mais alguns exemplos. Substantivos comuns referem-se a qualquer que se
ou qualquer ser de uma espécie sem particularizá-lo, ou seja, sem particularizá-lo. Bolo, não está falando que tipo de bolo, está falando de bolo. Açúcar, não está falando de marca, não está falando de qual tipo do açúcar. Aí temos as fotos, mas não está falando do tipo. Substantivo próprio nomeia um ser em particular, destacando-o dentro da espécie ou do grupo. São grafados, ou seja, são escritos com letra maiúscula. Nome de lugares, Japão, Campinas, lugar, cidades, qualquer dessa aí. Presidente Quadros, Maitinga, Condeúba, Piripá, são cidades. Então, todos devem ser escritos com letras maiúsculas, ou seja, grafados com letras maiúsculas. Substantivos concretos são aqueles que nomeiam a existência própria, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Enfim, eles designam seres de existência independente, que sejam reais ou fictícia. Por exemplo, a beleza, substantivo abstrato. Por que é abstrato? Porque a gente não pode pegar nessa beleza. A beleza existe lá, mas a gente não pode estar tocando, pegando, ela não é concreta. Existe na pessoa coisa que é bela, depende de um outro ser para existir. O amor depende de outro ser para existir. Isso é o quê? Substantivo abstrato. Existe na pessoa que ama. Em geral, os substantivos abstratos, eles derivam de um verbo ou de um adjetivo. Belo, substantivo. Beleza, amar. Amar é verbo. Amor, né? O amor é substantivo. Amar é a ação do amor. Então, continuamos. Só na frase dentro de um contexto pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. A palavra isolada pode causar confusão. Vejamos. A construção daquele prédio demorou 1 ano. Repetindo, a construção daquele prédio demorou 1 ano. Aquela construção tem 2 andares. Então, dá para se tirar os substantivos dessa frase? Pensemos um pouco. Pausa o vídeo e pode tirar o substantivo dessa frase. Vamos passar para diante, depois vocês ficarão aptos para isso quando estiver na atividade. Agora, responda. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, por exemplo, Deus, Saci, a sereia, são substantivos abstratos ou concretos? Vamos pensar um pouco? Tic-tac, tic-tac. Dá uma pausa no vídeo se você quiser. Pode pesquisar e responder. Vejamos, mais uma resposta. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos são considerados o quê? Concretos, porque são formados sempre como seres dotados de vida própria. São concretos. Deus é concreto? O Saci é concreto? Sim. A sereia é concreta? Sim. Porque eles têm a vida própria, eles não dependem de outro ser para existir. A gente fala de um ser que não depende de outro para existir. Vamos mais um pouco para adiante. Substantivos coletivos são aqueles que diz respeito à pluralidade de seres da mesma espécie. Na antologia, é o conjunto de trechos literários em prosa ou em verso. E pinacoteca. O que é pinacoteca? É um conjunto de pinturas em telas, conjuntos de pinturas em quadros, em telas. Pinacoteca de São Paulo. Então, na Pinacoteca de São Paulo tem vários o quê? Quadros pendurados na parede para você visualizar, fazer as visitas. Coletivos. Hemeroteca é a coleção de quê?
jornais, revistas, periódicos e obras em série. Observa a figura. Cáfila e réqua. O que é isso? Conjunto de camelos. Cáfila, conjunto de camelos, o coletivo de camelos. Coletivos. Armada de quê? De navios. Armada é navios. E frota de caminhões de transporte, de navio de guerra. Né? Pode ser uma frota de navios de guerra ou pode ser uma frota de caminhões de transporte. Ou seja, se fulano tem uma empresa que tem vários caminhões, ele tem uma frota de caminhões, porque eles fazem transporte. Então, o coletivo de esquadrilha é o quê? Aviões. Ou seja, aviões é o coletivo de esquadrilha. É ou não? Qual é a confusão? Volta, Célio, explica de novo. Veja bem, conjunto de aviões, ou seja, vários aviões, demos o nome de esquadrilha. Panapanã ou Panapanã. Panapaná ou Panapanã. Conjunto de borboleta, ou seja, várias borboletas juntas. Né? Panapanã ou Panapaná. Coletivo de papel. Resma. Conjunto de papel de 500 folhas, ou seja, resma de papel. Conjunto de pássaros é uma revoada, é o coletivo de pássaros, uma revoada. A classificação do substantivo agora quanto à formação. Eles podem ser primitivos, derivados, simples, compostos. Então, ou seja, como se forma o substantivo? Vamos classificar dessa forma aqui. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Livro mais aria dá livraria. Retira o que para mudar? Retira a letra O. Você não fala livro ou aria, você fala livraria, que é uma formação da palavra derivada de livro. Substantivos derivados são os que originam outras palavras. Lembra-se disso. Lembra-se? Árvore. Pode derivar a palavra arvoredo, junto árvore com edo. Ou seja, um conjunto. Derivou-se e fez um arvoredo. Pedra. Derivado, pedregulho. Substantivos simples são os formados por apenas uma palavra. Homem, mulher, criança. Substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Lobisomem, quer dizer, a junção de lobo com homem. Alteração de um latim que tinha o nome de homo, homem-lobo. Agora, os exercícios. Onde estão os exercícios que vocês vão fazer na aula de hoje? Os exercícios de hoje estão na página 20. Na página 20. E na página 20 nós temos o quê? Número 1, a letra A, letra B, letra C. Anotem e mande no Sistema Bravo, onde tem devolutiva. Então até a próxima aula, fiquem com Deus e um forte abraço.